Houve um dia que São Caetano cruzou o rio e o tiro de guerra de São Caetano funcionava em São João Clímaco. O São Caetano Esporte Clube treinava lá em São Caetano, mas principalmente o Cerâmica São Caetano. Tinha o estádio Fernandinho Simons em São João Clímaco. Ou seja, um bairro vizinho ao Grande ABC, vizinho a São Caetano, que tem tudo a ver com o Grande ABC. E hoje um jovem executivo, um professor, é o nosso convidado do programa Memória na TV, vai contar um pouquinho da história do futebol amador em São João Clímaco. Ele está fazendo um trabalho revolucionário. O Rubinho Freitas, o nosso convidado, ele é do Memofute. O Memofute é o grupo de pesquisadores da memória do futebol, que se reúne uma vez por mês lá no Pacaembu, no Museu do Pacaembu. E graças a esse contato que você está presente. Muito obrigado de você vir com todo esse material e trazendo à frente a Associação Atlética Floresta, bicampeão em 65, é isso? Exatamente. Bom, primeiramente, Ademir, eu quero agradecer o convite. É uma honra estar com você. Para mim, você sempre foi um ídolo, né? Um ídolo. Obrigado. Porque a minha infância eu passei em São Bernardo, né? E o Diário do Grande ABC fazia parte do nosso dia a dia, né? Então eu sempre via você nos artigos do jornal, né? E mesmo depois me mudando para São Paulo, eu sempre acompanhei, né? Obrigado, e gosto do todo o seu trabalho que você desenvolve. Então, mais uma vez, obrigado. A gente pode começar falando do Floresta? Claro, né? Sim, vamos. Porque eu tô com uma faixa do Floresta, né? Sim. Puxa vida, olha, tá aqui. É uma faixa realmente que... Original, Associação Atlética... Esse é, então, é a Associação Atlética Recreativa Floresta. Floresta, exatamente. Aqui foi campeão invicto de 65. Mas eu vi em algum lugar bicampeão. Bicampeão 58, 59. Lá antes ainda. Exatamente. Nas cores branca e verde? Branca e verde, exato. Eram as cores do time. Departamento de Esportes. De Esportes e de Educação Física. Alguma coisa. O famoso DEF de São Paulo. Isso, né? Exatamente. Essa faixa, Ademir, ela foi entregue para um dos pioneiros da várzea de São João Clímaco, o Chiquinho, Francisco Falcon. E já na minha pesquisa, já nos últimos... na parte final da pesquisa, eu descobri que existia essa faixa. Eu achei realmente incrível, porque ela consolida e reforça tudo aquilo que a gente buscou e levantou. Então, para mim foi muito gratificante ter essa faixa. E o galego que mora em São Caetano, o Francisco Lousano, trouxe uma informação inédita, que interliga ainda mais Floresta, São João Clímaco e São Bernardo do Campo. Fala pra gente, que história é essa? Realmente para mim foi assim uma das surpresas maiores, porque eu nunca poderia imaginar que um time de São João Clímaco, São Paulo, tivesse uma ligação tão grande com São Bernardo, porque geralmente os times de bairro são construídos, montados por pessoas do próprio bairro, né? E a partir também de uma estrutura como igreja, escolas, enfim, a comunidade se junta. Mas no caso do Floresta, esse time ele foi criado pelos irmãos Romano. É uma família são bernardense que eram proprietários de empresas de ônibus, né, em São Bernardo do Campo. E eles fundaram. E eles já tinham um histórico de futebol. Eles já tinham um time em São Bernardo chamado Irmãos Romano. Pelo que eu pude levantar e descobrir, eles participaram como profissionais durante um período, no final da década de 60. E essa história da fundação do Floresta, eu ainda estou investigando, estou procurando mais detalhes, mas no bairro de São João Clímaco existe a Rua Floresta Clube. E uma das travessas se chama Miguel Romano.
E então o Francisco Lousano, que me trouxe essa informação inédita, acho que poucas pessoas do bairro sabem disso, mas o nome da rua foi dedicada ao clube e essa travessa a um dos fundadores, que era o Miguel Romano. Então Agora, o Floresta é de 34. 34. Ele foi fundado em 14 de março de 1934. A empresa dos Romano fazia a interligação São Bernardo com São Paulo. Não sei se passando... Em 34 não havia Via Anchieta. Provavelmente a Estrada das Lágrimas. Que na época se chamava Estrada Velha. A Estrada Velha... Antes de Estrada das Lágrimas se chamou Estrada Velha. Quer dizer, então, exatamente, provavelmente tem muitas possibilidades. E no caso, a Associação Atlética Recreativa Floresta seria mais antiga do que a Sociedade Esportiva Irmãos Romano, que veio depois. E que construiu um estádio lindo lá na Vila do Tanque, que hoje é da prefeitura, mas que foi o Volkswagen Club. Olha que história. Olha só. E você conta também com outras coisas. Lá em São João Clímaco existe a Rua Cerâmica. Rua Cerâmica. Logo depois da Guido Aliberti. Guido Aliberti daqui, a Rua Cerâmica de lá. O tiro de guerra funcionando lá, naqueles morros. E o estádio Fernandinho Simonsen, que quem escreveu sobre esse estádio foi na revista Raízes, Narciso Ferrari contou essa história. Olha então tá tudo batendo, né? E você está indo atrás dessa história, né? Descobrindo a faixa, trazendo livros e homenageando aqueles craques, né? E antes de falar das 7 homenagens que foram feitas lá no Museu do Futebol, com a participação do Memofute, vamos mostrar essa foto dos campeões. Essa foto você transformou num pôster. Sim, transformei num pôster. Virou pôster da Floresta, bicampeã, 1958, 59. E o Fabinho vai identificar, o Rubinho vai identificar. A maioria desses, só 2 nomes não estão identificados. Vamos lá. Em pé da esquerda para a direita. Então, em pé da esquerda para a direita, o Fernando, o Serginho, é o segundo, depois o Bigola, o Bueno, o Walter, o Joaquim, o Ardênio, que era um craque, muitos falam dele, o Jacinto, e agachados temos o Loiro, o Paulinho, o Gabi e o Eduardo. Como o Ademir disse, os 2 últimos aqui a gente não tem os nomes, infelizmente. Então, uma homenagem ao Clube Floresta. Agora, quantos clubes nós tivemos, quantos campos de futebol nós tivemos, campos de futebol lá em São João Clímaco? Ademir, eu não saberia precisar, mas eram mais de 20 campos. Onde jogaram muitos clubes. Muitos clubes. O primeiro foi o do Floresta, que era o que estava mais próximo da igreja, né? E depois foram surgindo outros. E é um fato curioso, porque a gente não tem na capital paulista uma outra região que tivesse uma concentração tão grande de times, né, de campos de futebol de várzea, né? No livro de São João Clímaco, que a gente vai mostrar depois aí, o escritor, o Norberto, que é um dos pioneiros do bairro, ele não entende por que essa condição ela não entrou no Guinness Book, porque não se vê em outra região da cidade, ou mesmo do Brasil, né, uma concentração tão grande de campos num período, num determinado período, né? Porque o bairro é razoável, tal, mas para manter 20 terrenos, né, 20, que deve ter pelo menos uma casinha de vestiário, alguma coisinha, né, uma cerquinha em volta. Então, existe uma foto aérea de 1958 que fica bem evidente, né, bem destacado a posição de cada um dos campos. E na verdade assim, não era algo muito organizado. Então era um tal de a bola de um jogo daqui cair no campo vizinho,
Mas aquilo ali movimentava, né? Criava lá um ambiente de socialização, mobilizava o bairro inteiro. E era algo assim muito interessante, né? Quer Porque dizer, se tem 20 clubes, se tem 20 campos, devia ter pelo menos 30 clubes. 30 clubes por aí. Né? Por aí. Lembra de Porque alguns nomes? Assim, vinham times, inclusive, de outros bairros que para não mandar tinham. jogos lá. É o Exato. caso do São Caetano, inicialmente. Mas eu não sei se bem o São Caetano, mas mais o Cerâmica, né? Que tinha o campo. O estádio Fernandinho Simos é um desses 20? Era um desses 20. Ah, Inclusive, nessa foto aérea, foi identificado onde ficava cada um desses campos, né? legal. E o Fernandinho Simons, era um campo que ficava, tendo como referência a Estrada das Lágrimas, ele já ficava mais próximo do riacho, lá do Rio dos Meninos, né? Então, ele estava mais distante dos demais campos. Tá. Mas ficava lá Hoje, até pela no proximidade de lugar São desses Caetano. campos, o que existe? Hoje existe a comunidade de Heliópolis, né? Hoje conhecido como Cidade Nova Heliópolis. E foi uma condição que ocorreu em função do crescimento urbano, falta de moradia. Esse movimento ocorreu no final da década de 70. Parte do pessoal que morava numa favela na Vila Prudente foi deslocado para essa região. E a partir daí, né, os campos eles foram tomados, foram ocupados por essa comunidade, né? O último a resistir foi o Copa Rio. Foi o último campo. O último campo. Naquela exposição no Museu do Futebol, houve uma exposição de clubes de várzea e aparece, acho que alguns de lá não aparece? O Vozes da Várzea, que foi desse não. Aparece times de vários campos de várzea, né? Inclusive de São João Clímaco, inclusive lá da região, né? Tá certo. E você conseguiu, assim, informações da maioria deles? Consegui fotos através de pessoas do bairro, também muita coisa na internet, né? O Copa Rio é o que tem um acervo mais preservado. Eles têm lá 3 álbuns de fotografia com fotos da década de 50 até já o final. Fotos muito interessantes dos eventos sociais, dos bailes, né, de carnaval, da presença dos políticos, né? Jânio Quadro está lá entre eles, entre outros, né? Pontapé inicial, uma solenidade. Pontapé, exatamente. Né? A política sempre esteve muito próxima, né? Fala um pouquinho de Norberto Sorato. Norberto Sorato escreveu a história de São João Clímaco, o padroeiro, é o santo, e o bairro. Uma capa muito linda. Inclusive com a igreja, a Estrada das Lágrimas, a paineira, como é que é? A Figueira das Lágrimas. Onde os que combatiam na Guerra do Paraguai se despediam, por isso Estrada das Lágrimas, uma história assim, né? Exato. Aqui tem a fotinha dele, né? Quando decidimos escrever a história de São João Clímaco, foi nossa intenção reconstruir e apresentar alguns quadros, desde o início até os dias de hoje. Muito obrigado, Sr. Norberto Sorato, onde quer que ele esteja, né? Sim, o professor Norberto, para mim, foi uma pessoa assim decisiva nessa questão de buscar a história do bairro, né? Ele foi um grande incentivador. Ele é um dos pioneiros do bairro. Ele fazia parte, inclusive, dos amigos do museu, pelos eventos, os festejos do Ipiranga. Ele estava muito envolvido nessas questões. E era um escritor, historiador. Ele foi executivo dos Correios. Era realmente além de maestro, tá? Músico, né? Músico, exato. Ele dava aulas de música na paróquia de São João Clímaco, deu aula por muitos anos, também estudo bíblico era um estudo diferenciado porque ele levava mapas, né, para contar toda a trajetória, né, da vida cristã.
E para mim foi muito triste, porque a gente perdeu o professor Norberto de forma repentina. Aliás, ele está aqui no cemitério da Colina, em São Bernardo do Campo, né? Jardim da Colina. Jardim da Colina, exatamente. Mas ele foi decisivo porque a gente fez muito trabalho junto na paróquia, Congresso dos Leigos, várias oficinas, inclusive da parte de meio ambiente, né, que era uma coisa muito comum lá no bairro. E aí ele me trouxe esse gosto grande pela história, por conhecer mais sobre as pessoas Foi do bairro. um mestre seu. Foi o meu. Agora eu estou vendo aqui outro livro, muito legal, de um personagem muito conhecido do ABC. O que o Milton Bigusti, é um empreendedor da área de construção, né? Construção. Né? Tem a ver com São João Clímaco? Ou nada? Ou tudo? A capa é muito legal, tá? Ele em 45, pelo jeitão tricolor, né? Sim, né? Tricolor roxo. E ele em 2013, acho que quando foi lançado o livro, né? Exatamente. 7 décadas de futebol. O Milton Bigusti vendeu gibis na porta do Cine Seckler em São João Clímaco, quando tinha 13 anos de idade. Então ele morou no bairro por muito tempo, trabalhou ali nas lojas, em algumas lojas ali da Silva Bueno, e sempre adorou futebol, né? A própria capa do livro ali, né? E ele então sempre esteve muito envolvido. Ele foi dirigente do 4º Centenário, que era um time que foi fundado por ele e por outros colegas, né? Isso na década de 60, início da década de 60. E esse campo, ele ficava ali no início da Avenida Vergueiro, onde hoje fica a ETEC, aliás, a FATEC Ipiranga. Então, ele esteve sempre envolvido, né, ou como jogador, ele sempre jogou bola, como dirigente também do 4º Centenário, ou ele continua jogando bola até hoje, né? Ele joga lá no AVS, que é um time de veteranos lá do CAI, né? Então, toda sexta-feira... lembrando, é o Clube Atlético Ipiranga. Clube Atlético Ipiranga, exatamente. Então, para mim também foi uma surpresa nesse meus levantamento para fazer essa homenagem de 100 anos do futebol de Várzea do Ipiranga, encontrar o Milton Bigusti dentro dessa história muito interessante aí. Aí você me traz uma relação de 7 veteranos, 7 pioneiros da Várzea de São João Clímaco, que foram homenageados no Museu do Futebol, numa iniciativa do próprio museu, a iniciativa sua, o apoio do museu e do Memofute. E você fotografou cada um recebendo a homenagem. Vamos mostrar 7 homenagens? Vamos. Mas antes eu só queria... quando a gente começou a pesquisar, né, a partir de uma pergunta que o meu filho me fez, né, sobre o escudo do Floresta, né? E eu fui atrás, descobri fotos, descobri informações interessantes que até então a gente não tinha. O que eu percebi é que as pessoas que eu conseguia chegar já estavam numa idade muito avançada, e alguns eu não tive condição de poder falar pessoalmente. Então, para mim, foi muito triste, e a partir daí eu falei, poxa, eu preciso, de alguma forma, homenagear aqueles que estão com a gente ainda, né, que ainda não se foram. Porque essas pessoas, eles partindo, a gente vai perder a história, vai perder não vai conseguir mais juntar as coisas, né, criar um elo e contar essa linda história do futebol de Várzea da capital. Então foi em função de que a homenagem em vida ela é muito mais interessante, sem dúvida, muito melhor. E então os 7 estão bem? Você tem contato com eles? Tenho contato com eles, e o critério que a gente utilizou para fazer essa homenagem, claro, né, porque não daria para a gente fazer uma homenagem para todos,
Então a gente, na pessoa desses 7, a gente homenageou a todos aqueles que estão com a gente, aqueles que já foram, né? Então a gente procurou trazer pioneiros da várzea, pessoas que jogaram ou foram dirigentes, tanto de São João Clímaco quanto aqueles que estão mais próximos lá do museu, lá na área mais central do Ipiranga, né? Então nós temos aí o Amado, que é de São João Clímaco, temos o Roberto, aliás, o Ademar Amado é do Vila Ademar, Monumento. ele aparece aqui o primeiro, né? Ademar Amado. Isso. Ele jogou no Vila Monumento, que foi o primeiro time da região. Que ele foi fundado em 6 de dezembro de 1924. Portanto, no dia 6 de dezembro do ano passado, né, se o time, se existisse, ele estaria completando 100 anos. Olha só. Então, o Ademar Amado jogou no Vila Monumento. O Roberto Napi... Vamos então pela ordem. O Valdemar Alves das Chagas, que foi homenageado, o segundo homenageado. O segundo homenageado. Ele jogou aonde? O Valdemar é também conhecido como Deminha. Deminha, ele jogou no Floresta, mas não só no Floresta. Ele jogou em outros times da região, inclusive do ABC também. É mesmo? Ele jogou no times da Mercedes-Benz e outros times que eu não venho na memória, mas da região do ABC também. Boleiro bom. As empresas da região do ABC tinham foram importantes, né, no futebol, né? A Mercedes, a Volkswagen, poxa, a Scania teve time. A Toyota teve? Teve. Depois nós vamos falar da Toyota rapidamente. O terceiro homenageado, Wilson Pires da Silva. Wilson Pires da Silva também é um ícone, né, do futebol de São João Clímaco. Ele está lá desde o primeiro, é um dos dirigentes do Foro de São João Clímaco, né, é uma referência. Então ele já recebeu outras homenagens do Museu do Futebol, e desta vez a homenagem foi direcionada para ele, né, pela importância, e ele está lá, é um dos organizadores do Preto contra Branco, que é apesar do termo parecer muito específico, mas é uma grande confraternização de toda a comunidade de São João Clímaco. Então a comemoração é sempre no primeiro sábado de dezembro, e todo o bairro, né, e não só do bairro, né, pessoas de outras regiões vêm para fazer, é um dia de festa com vários jogos. A pessoa escolhe mas ainda time tem que ela vai jogar. Ainda tem campo lá? Tem o campo, o CDC Parque Fungaro, que é administrado pelo Foro de São João Clímaco e pelo Arapuá, que também é outro time. Tá certo. O quarto homenageado, essa homenagem foi há 2 anos, não foi? 1 ano e meio atrás. Essa homenagem foi feita em outubro do ano passado. Já agora, né? Agora, de 2024. 2024. O Cláudio Bardu. O Cláudio Bardu, ele não foi dirigente, mas jogou bola no Flor do Pinhal. É um memorialista também do futebol. Graças a ele também a gente conseguiu muita informação, muitos contatos. Hoje ele é morador de São Bernardo, e eu fiz questão realmente de colocá-lo nessa homenagem, porque sem ele a gente não teria o volume de informações e de fotos. Ele tem um livro publicado, inclusive, um livro Memórias da Minha Infância, se eu não me engano. É um livro que está registrado no Museu Nacional. É um livro eletrônico, né? Então ele resgatou toda a história do bairro, inclusive do futebol de várzea, né? Então, o quinto nome, Francisco Delgado Falcon. Francisco Delgado Falcon é o dono dessa linda faixa de floresta. Tá. Que tá aqui, não. Tá certo. Aí você trouxe do Francisco Delgado Falcon o diploma que ele recebeu em 1965, junto com assinado pelo presidente, pelo secretário da Associação Atlética Recreativa Floresta, fundado em 14 de março de 34. Quer dizer, 34, né? Você falou que era 91 anos, né?
91 anos, agora vai completar completar agora, dia 14. Sede Largo da Capela, 22, São João Clímaco. Junto tem o certificado aí mais. Aqui é o modelo do que vocês distribuíram, com a Isso. assinatura do nosso querido líder Alexandre Adolfo Silva, coordenador do Memofute. O Rubinaldo Freitas, que é você, membro pesquisador do Memofute. E Marília Bonas, diretora técnica do Museu do Futebol, que se você não conhece, tem que conhecer. É uma das grandes conquistas do futebol, da história do futebol internacional, né? Exatamente. Mas vamos na sequência. Então, eu parei no Delgado. O Milton Bigucci foi homenageado? O Milton Bigucci foi homenageado pela o número 6. Pela história, por realmente ser um apaixonado pelo futebol, por ter atuado como dirigente do quarto centenário, por ter jogado em vários outros times. Aliás, no livro conta que ele jogou até em times fora do Brasil, na Rússia. Ô, louco! Tem homens todos, tem uma excursão pela Rússia, foi o Augustinho Todo. Nós publicamos essa foto. Exatamente, verdade, achei muito curioso, porque... Será que ele era bom de bola? Ele não abre mão da camisa 10. Isso é uma coisa que... Tá bom. E o 7º homenageado, Manuel Gonçalves Palmares. Manuel Gonçalves Palmares, conhecido como Manolo. O Manolo? Também tem uma história fantástica. Ele foi o fundador do Milionários, Esporte Clube Milionários. Que eram os jogadores veteranos profissionais, não é? Então, existiam 2 milionários. Não era aquele, não era o que o Garrincha jogou, não. Esse foi aliás, foi anterior a esse Milionários, exatamente, né? Que ele é de 50... O Milionários do Garrincha imitou o Milionários original. Bem por aí. E o Manolo, a história dele é fantástica, né? Porque você imagina, o Milionários ele foi fundado em 1965. E até hoje... Então, há 60 anos, ele atua como dirigente do Milionários de forma assim religiosa. Ele está presente no campo todas as semanas. Então, ele continua com aquele gás, com aquela vontade, né, com aquele, né, enfim, ele é apaixonado. E ele tinha que estar nessa lista, com certeza, né? Gente, o Rubinho Freitas, ele passou pra gente, ele e o Luiz Romano, nosso colega lá do Memofute de São Caetano. Eu perdi a conta do número de fotos. O Luca, que é o nosso editor, no início desse programa e agora no final, ele repassou a maior parte dessas fotografias. E a pergunta, acho que a gente teria que fazer é o seguinte: o que você pretende com tudo isso? Escrever um livro? Contribuir com o futebol simplesmente? Homenagear outros? Quais são os objetivos, Rubinho, desse trabalho, que é um trabalho voluntário, independente da sua atividade profissional? Sim. Ademir, eu confesso para você que a minha satisfação está realmente em poder trazer a público, né, trazer à tona essa linda história. Então, essa homenagem que a gente fez no dia 5, eu já me dei por satisfeito. Mas, diante do volume de informações, diante de documentos, registros fotográficos, a gente tem, sim, oportunidade, tem espaço para continuar mostrando um pouco mais dessa história e desvendando novas histórias, né? Por exemplo, essa dos irmãos Romano. Linda, linda. Que a gente precisa trazer, mostrar para as pessoas, né? Essa história ela não pode ser esquecida, né? Em memória dos que já se foram. E assim, é um legado que ficou que a gente precisa realmente continuar com ele. E qual é a ligação de São João Clímaco com Mauá? Pois bem, também foi algo que para mim foi muito interessante saber, né? Como eu te falei, eu tenho uma história bastante grande no ABC, né? Para mim, quando morava em São Bernardo, São Paulo era outro mundo, era outro, né? Então,
Eu vivi todo o ABC, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Mauá. Então, quando eu fui descobrir, fui atrás dessa foto que você mostrou aí do Floresta, para a gente poder descobrir qual era o escudo, eu descobri também que os proprietários desse mercado de bairro, né, que era o Onitsuka, eles eram de Mauá, onde ficava inclusive a sede do mercado Onitsuka, né, que era uma família de japoneses. O mercado, né? Onitsuka. 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 É uma família japonesa. Não aliás, existe mais. Era uma coisa que na época me deixava muita atenção, porque tinha, no mercado que tinha no bairro lá, onde hoje há lojas americanas, né? A parte dedicada a produtos japoneses era bastante grande, né? Então tinha saquê, tinha shoyu, tinha aqueles macarrãozinhos, tinha o arroz, né, pro Gohan. Então isso lá em 1980. Então a colônia japonesa era bem contemplada também nessa unidade de São João Clímaco, né, do mercado. Só que assim, eu não consegui a foto com o pessoal de Mauá, né? Tentei por várias vezes contato, não sei dizer se o mercado ainda existe, mas para minha felicidade, 2 anos de procura, 2 anos depois, o meu filho apareceu com essa foto que você mostrou, falou: olha pai, a foto do Floresta, eu achei essa foto do Floresta na internet. E então foi... Agora, o que você tem bastante é material da Toyota. Qual é a sua ligação com a Toyota que nos deixou, né? A gente está triste. A Toyota, primeira, você me contou, você me ensinou que a primeira fábrica da Toyota fora do Japão foi em São Bernardo. E nós aqui de São Bernardo não conseguimos preservar a fábrica aqui. Isso é uma crítica ao poder público municipal de São Bernardo. Por que nós deixamos a Toyota sair de São Bernardo? Você trabalhou na Toyota? Pois bem, trabalhei, Ademir, na Toyota. Para mim foi uma grande escola. Não só escola, como foi um período de aprofundamento na gestão Toyota, no modelo Toyota, e isso todos esses ensinamentos esses aprendizados eu trouxe para a minha vida, né, com relação principalmente a questão do uso racional dos recursos, do combate ao desperdício, de ter um ambiente limpo, organizado. Então, para mim, foi uma escola para a vida, né? Eu trabalhei por 20 anos. Quando eu entrei, a estrutura era uma estrutura muito enxuta, né? Então, eu peguei o período dela ainda sem muita significação para a corporação, e depois do período de grande crescimento, que é a vinda do Corolla, né? Então, aí já é a área, passou a ser chamada Recursos Humanos, Planejamento Corporativo, né? E um dos grandes projetos que a gente tocou foi justamente a criação de um manual de integração para levar a cultura Toyota para uma outra cidade do interior que não tinha nenhuma referência em termos de cultura, de negócio. Então, para esse projeto aí, a gente fez uma pesquisa bem profunda sobre a vinda da Toyota, a história, o modelo de fabricação, a forma de se relacionar com as pessoas, enfim, esse modelo que ainda hoje é copiado por várias empresas, né, que é o sistema Toyota de produção. Então, pelo menos a Toyota está no Brasil ainda em 3 unidades no interior de São Paulo. A Ford nem isso, né? A Ford nem isso. Rubinho Freitas, muito obrigado de você ter vindo aqui, dividido com a gente essas suas descobertas. Nós começamos o programa mostrando várias fotografias, vamos encerrar mostrando várias fotografias e torcendo para que você tenha essa vitalidade, continue pesquisando, continue participando do Memofute e ajudando, né? Hoje foi um capítulo, um gol de placa do Memória do Esporte, que é uma nova janela aqui dentro do Diário do Grande ABC, dentro do aspecto de memória, uma iniciativa do nosso diretor, né, o Rafael Santos, e que vai trazer novos elementos lá do Memofute para contar histórias. Muito obrigado. Manda um abraço pro pessoal do Memofute olhando para essa câmera. Aqui. Amigos do Memofute, um grande abraço, e eu quero dizer assim que vocês foram fundamentais para esse meu
entusiasmo por buscar essa história linda, porque vocês foram as minhas referências, assim como você, Ademir, que realmente tem um trabalho maravilhoso de resgate da história, seja ela do esporte, seja ela da comunidade. Então, eu quero simplesmente agradecer a todos que me ajudaram nesse processo, que a gente continue fazendo isso por muitos e muitos anos. Obrigado, isso daí, mesmo. Valeu. Na semana que vem, mais um gol de placa. A gente está esperando o Romano. O Romano é um colecionador de camisas de futebol, mas especificamente das camisas centenárias, né? Então ele já separou as fotos. Ele só não está aqui hoje porque ele tem um probleminha de saúde, mas ele vai estar aqui com a gente mostrando essas camisas maravilhosas, que ele tem mais de 100 lá em São Caetano. E é o meu padrinho no Memofute. Foi ele que me levou para lá. Na semana que vem, então, mais um Memória do Esporte. Até lá.